E aí, filósofos, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa quarta-feira, estudando, vendo, conhecendo um pouco os filósofos. E eu tô indo com bastante calma. Aí chegamos em Sócrates, já falei algumas coisas sobre Sócrates. Talvez hoje eu até conclua um pouco aqui essa abordagem introdutória a respeito deste filósofo grego. E ele fala sobre. E hoje, né, nós vamos falar sobre a dialética, maiêutica e ironia, que era um sistema aí abordado por Sócrates, usado por ele, certo? Então vai ser isso aqui, uma breve explicação do que são essas coisas e como ele então fazia a filosofia dele. Mas, se você não me conhece, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui neste canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. Queria pedir a você também que, por favor, se inscreva neste canal, deixa o like, compartilha, assiste os outros vídeos, tem vídeo aqui todo dia. E vai ser bom demais ter você aqui comigo nesta, que é quarta-feira, a introdução à filosofia. Então, toda quarta é um videozinho rápido, objetivo, a respeito de um aspecto histórico e filosófico, né, do filósofo. E aqui chegamos em Sócrates. E Sócrates, ele, como a gente já viu, ele não escreveu livros. Ele não fez como outros filósofos que escreviam e tal. Ele, na realidade, ele vivia a filosofia, digamos. Os seus discípulos, é dito que eles que escreveram algumas coisas a respeito do que nós conhecemos deste homem, né? Tem gente que acha que ele nem existiu, mas enfim, já falei isso em outros vídeos. Mas o fato é que ele tinha uma maneira de fazer filosofia. Por exemplo, o primeiro aqui é através da dialética. Eu não sei se no início eu falei diálogo, mas é a dialética. E a dialética, ela é um mecanismo de diálogo entre duas pessoas, onde uma está com o objetivo em mente, e nós vamos ver aqui, por exemplo, a finalidade, o objetivo de Sócrates, e através do diálogo, através de perguntas, Sócrates ia trazendo aquilo que ele queria à tona. Então, era um método usado por Sócrates, ele que dialogava com todas as pessoas, mas principalmente com os jovens, como nós vimos, e ele foi até acusado de ter sido uma má influência para os jovens, e ele foi condenado à morte por conta disso, porque ele conduziu os jovens a desconfiar dos deuses da cidade, por exemplo, né? Mas então ele usava esse método chamado dialética. E aqui eu estou usando muito, como vocês sabem, o livro do Reale, e diz assim: em suma, o dialogar com Sócrates conduzia a um exame da alma e a uma prestação de contas da própria vida, ou seja, um exame moral. Então, a dialética era esse jogo de conversa com perguntas, onde Sócrates queria levar essa pessoa na qual ele estava dialogando a um exame da alma. Então, sem dúvida nenhuma, era um diálogo profundo, era um diálogo com objetivos, né? E justamente nessa prestação de contas da própria vida, que era o fim específico do método dialético. Então, qual era o objetivo? Não era perguntas à toa, nem conversa jogada fora, digamos, mas eram perguntas com a finalidade do sujeito fazer um exame da sua própria vida. E aí a gente conhece que Sócrates falava assim: eu sei que nada sei, eu sei que não sei. Sócrates se colocava numa posição de uma pessoa que não conhecia, para, através do diálogo, vir a conhecer. Por quê? Porque os sofistas, os mais famosos naquela época, punha-se em relação ao ouvinte na arrogância. Então, os sofistas, eles já se colocavam como arrogantes, no sentido assim, de uma postura de quem sabe tudo. Ao contrário, Sócrates, que sabe que não sabe, considera o interlocutor como alguém no qual tem tudo a aprender. Mas isso num primeiro momento, no início dessa dialética. Ele levava o sujeito a esse pensamento de que Sócrates não sabia, e através das suas perguntas ele queria conhecer. E aí tem uma citação aqui de Sócrates que fala o seguinte: ó homens, entre vós é sapientíssimo quem, como Sócrates, deu-se conta de que, no que se refere à sapiência, não vale nada. E aí
nessa perspectiva de que Sócrates então se coloca como alguém que não sabe para poder, nessa conversa, conhecer, né? Pelo menos esse é o primeiro momento. E aí ele usa também da ironia. O que é ironia? A ironia é a característica peculiar da dialética socrática, não só do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista substancial. Em geral, ironia significa dissimulação, certo? Em nosso caso específico, indica o jogo brincalhão múltiplo e variado das simulações e dos estratagemas usados por Sócrates a fim de obrigar o interlocutor a prestar contas de si. Então, para nós, a ironia significa dissimulação, mas para Sócrates é um jogo brincalhão de linguagem, de conversa, de dialética, para, nessa dinâmica, obrigar o interlocutor a prestar contas de si, a revelar sua alma, a revelar, dar contas da sua vida, né? E aí esse é o jogo de Sócrates. E Sócrates, ele acreditava, e aí é onde a gente entra com a maiêutica. O que é maiêutica em Sócrates, né? Sócrates acreditava, e aí provavelmente influenciado pela religião órfica, que eu já falei dessa religião em alguns vídeos aqui passados, vou deixar o link aqui dessa playlist na descrição para você acompanhar. E essa religião órfica, ela cria que o homem reencarnava, né? Reencarnava várias vezes. Até a palavra reencarnar já é isso aí, né? Várias vezes a pessoa voltava da onde ela estava, a sua alma por aí, e voltava ao corpo. Mas Sócrates acreditava que cada vez que a pessoa morria e voltava, ela voltava com o conhecimento que ela tinha adquirido nas vidas passadas. Ele tinha isso na cabeça dele. Então, a maiêutica socrática é quando ele dizia que a alma estava grávida da verdade. Todas as almas estavam grávidas da verdade. E, através da dialética, dessa ironia utilizada no método dele, ele queria então que esse sujeito, essa pessoa que estava diante dele, desse à luz a verdade, ao conhecimento que a própria pessoa não sabia que tinha, mas que estava nela, por conta desse conhecimento pré-vida, né? Segundo a filosofia dele. E aí ele usa um exemplo, né? Como a mulher grávida necessita de obstetra para dar à luz. Lembrando que a mãe de Sócrates era parteira, então provavelmente ele viu muito e aí ele teve essa ideia, né? Então ele diz, assim como a mulher grávida necessita do obstetra para dar à luz, assim o discípulo que tem a alma grávida da verdade necessita de uma espécie de arte obstétrica espiritual que ajude essa verdade a vir à luz. E essa é extremamente, essa é exatamente a maiêutica socrática, onde através desse método dialético e usando da ironia, nesse jogo de linguagem, de palavras, onde ele leva, ele coloca a pessoa no canto da parede, aperta a pessoa para ela prestar contas da sua vida, revelar a sua alma, e revelando coisas que a própria pessoa nem sabe, de repente ela está grávida ali da verdade. E aí ele tinha assim essa ideia muito firme na mente dele, né? Porque ele dizia que Deus, ele falava, né? Deus me obriga a ser o obstetra, mas me impede de gerar. Olha só, para ele tinha essa vocação, né? Essa missão de fazer com que a pessoa desse à luz a verdade, mas ele mesmo não podia gerar a verdade. Eu sou, portanto, diz Sócrates, em mim tudo menos sapiente, ele era tudo, menos filósofo, menos conhecedor da verdade, porque para a filosofia, sapiente é aquele que conhece a verdade. Sócrates está dizendo que ele não tem a verdade, ele não conhece a verdade. Nem de mim saiu qualquer sapiência, qualquer verdade, descoberta que seja geração do meu ânimo.
Então, nessa citação, eu só estou lendo uma partezinha da citação, Sócrates diz que ele não tem a verdade, nele não há verdade, mas que ele achava que ele tinha uma vocação dada por Deus, por um Deus que ele acreditava, para que através do seu método ele fizesse com que as pessoas revelassem a verdade que estava nelas. E estava nelas não porque elas tinham alcançado de alguma forma assim, né, nessa vida, mas porque em outras vidas essa pessoa de repente descobriu a verdade e precisava dele como esse obstetra da alma. Isso é interessante. Então aí você percebeu, né, o que é dialética, maiêutica e ironia. Mas mesmo assim, Sócrates, eu não tô achando a citação aqui que tinha, mas Sócrates também, ele sabia que ele não considerava as pessoas assim tão conhecedoras do saber. Ele tinha desconfiança e chegava num ponto em que a pessoa que ele estava conversando descobria que também não tinha a verdade, não tinha essa profundidade aí da verdade em sua alma. Mas aqui ficou isso, essa é a pequena explicação a respeito da dialética, maiêutica e ironia. O que eu achei interessante, aí fazendo meu link teológico, que eu gosto de fazer, é que Sócrates é assim, totalmente obviamente, diferente de Jesus. Jesus, ele disse em João, no Evangelho de João, que ele é a verdade. E isso é muito ousado, porque ou Jesus é louco, ou Jesus é Deus. Porque Jesus disse, eu sou a verdade. E aí, Jesus não apenas disse, mas ele viveu a partir da verdade. A verdade estava em suas palavras e em suas ações. Por isso que ele não era louco. Por isso que Jesus é Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os filósofos buscam a verdade, mas nenhum filósofo, no uso da sua razão, se considera a verdade, porque há uma desconfiança dele de que ele não alcançou a verdade. Mas Cristo, que não é filósofo, é Deus, Jesus Cristo é Deus, 100% Deus e aqui 100% homem, Jesus afirma que ele é a verdade. Aí a verdade não foi contada para Jesus. Jesus não é portador de uma verdade. Jesus é a verdade, porque a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E através das ações e obras dessa pessoa, que é Jesus Cristo, nós vemos que, de fato, ele é a verdade. A verdade revelada de Deus. Jesus, ele curou. Jesus ressuscitou mortos. Jesus fez diversos milagres. Mas, principalmente, Jesus perdoou pecados. E perdoa até hoje. Porque só a verdade pode ver a mentira, ver o engano, ver o adoecimento humano e trazer a cura, a solução. Não o confronto puro e seco do julgamento, mas o julgamento vai um dia acontecer na base da verdade, mas a verdade caminhou no mundo e a verdade quer caminhar com você. Se você se humilhar a ponto de reconhecer, eu não tenho a verdade, os filósofos não têm a verdade, porque a verdade é uma pessoa apresentada na palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Então fica aqui esse pequeno link sobre a teologia, que diz quem é a verdade, né? Não como conceito, mas como pessoa. E é isso. Obrigada por você me acompanhar até aqui. A próxima semana nós já vamos entrar em outros filósofos, depois de Sócrates, ver que há alguma coisa diferente. Mas valeu, obrigada mesmo por você me acompanhar e até a próxima.